Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Meus queridos paroquianos e amigos, a minha missão de pastor exige ter sensibilidade e coragem para perceber a realidade que está à minha volta, a fim de que o rebanho de Cristo, confiado aos meus cuidados, não se perca nos apriscos e nas ciladas do mundo. Nestes dias, após refletir e rezar longamente, tomei a decisão de, neste domingo, substituir a homilia ordinária do 21º domingo comum para refletirmos sobre uma questão que claramente está muito confusa na cabeça dos nossos fiéis. Refiro-me à questão do aborto. Tenho percebido que há no contexto atual uma grande desinformação, quer seja causada propositalmente pelas forças manipuladoras, quer seja causada pelo pouco acesso que muitos de nós temos à informação clara. Por isso, minha missão aqui é tentar clarear a mente de cada um de vocês acerca do que é a verdade dos fatos e o raciocínio lógico que leva todo homem esclarecido e de boa vontade, independentemente de sua fé, a ter uma postura de defesa da vida em todas as suas circunstâncias. Sei que este é um tema muito difícil e que no cenário de intolerância que vivemos, muitas vezes temos a tendência de fechar os ouvidos para quem pensa diferente de nós. Por isso, eu peço como vosso pastor, que tenham agora a sensibilidade, a atenção e a abertura de coração para serem capazes de ouvir e acolher. Preciso ainda afirmar que tudo que vou apresentar aqui não é fruto de achismos de minha parte, nem muito menos criação de minha mente. Ao longo dos 6 dias que passaram, desde o último domingo, eu me detive em todos eles a fazer um estudo criterioso, que muitas vezes adentrou pelas madrugadas para oferecer a todos vocês um conteúdo verdadeiro e sólido, fundamentado não apenas em questões de doutrina de fé, mas em valores humanos, que, como diz o Papa Francisco, são universais e independem do credo que professamos. Em primeiro lugar, não se pode prescindir um brado de revolta pelo atroz crime do estupro sofrido por tantas crianças em nosso país. No caso recente que mobilizou todo o Brasil, aquela indefesa criança sofreu das torturas durante aproximadamente 4 anos. Nós, cristãos católicos, que lutamos por um reino de justiça e de paz, repudiamos totalmente tão absurdo crime. Condenamos todo tipo de violência e nos fazemos próximos, com nossa oração e nossa compaixão, de todas as vítimas deste crime. Ao passo que também colocamos o nosso rosto no chão, envergonhados, para reconhecer as tantas vezes que este crime também foi cometido dentro da igreja. Nós não queremos isentar a nossa culpa e sentimos vergonha dos erros de nossos irmãos. Todos os criminosos, exatamente todos, de qualquer segmento da vida civil, devem ser severamente punidos por tamanho delito. Aquele tio criminoso ou qualquer outro homem e mulher que cometerem tal mal devem pagar na justiça humana e se arrepender para não serem punidos também com a morte eterna, que é pior do que qualquer penitenciária do Brasil. Nas narrativas apresentadas pela imprensa e por tantos discursos inflamados,
acerca do caso ocorrido no estado do Espírito Santo. Infelizmente, há muitas mentiras que devem ser por nós detectadas e combatidas, que tantas vezes os nossos jovens não têm discernimento para percebê-las. Tentou-se vincular que o aborto seria justificado pelo trauma que a menina sofreria sendo mãe aos 10 anos. Entretanto, não podemos desviar o foco do problema para justificar os erros de outros. O trauma causado naquela menina é, sim, imensamente doloroso. Durarão anos de terapias, tratamentos e, quiçá, aquela família descubra o caminho da fé para sarar aquelas dores. Mas o trauma não é recorrente de uma gestação. O trauma é fruto dos estupros que aquela criança foi atentada dentro de sua própria casa. O abuso que machucou a história daquela criança não foi a gestação. O abuso que machucou a história daquela criança foram os estupros. Deixar aquela criança grávida de 23 semanas, manter a sua gestação por apenas uma semana, não aumenta o trauma. Ao contrário, talvez, quando aquela menina tomar consciência do que foi feito com ela em idade madura, pode unir ao trauma do abuso outro trauma, a de ter sido arrancada uma vida do seu ventre. Diante de tantas tentativas de buscar justificar aquele triste acontecido, talvez as frases que mais nós ouvimos sejam aquelas: uma menina de 10 anos não tem condições de ser mãe. Ninguém deve querer obrigar aquela pobre menina, já abusada por tanto tempo, a ser mãe. Sim, é verdade. Mas nada disso justifica o aborto. Explico. Em primeiro lugar, a mãe, ela já era tristemente vítima de abusos, mas mãe. Tendo em vista preservar a sua saúde física e mental, ao se retirar aquela criança prematuramente aos 6 meses, a medicina no Brasil e no mundo inteiro obriga, pela lei e pelos protocolos da Organização Mundial de Saúde, a indução de um parto por medicamentos. Ora, meus irmãos, se este era, e de fato foi, o único caminho a se seguir, em que mudaria a vida daquela menina se, ao invés dela parir um cadáver inteiro, ela tivesse feito nascer um bebê vivo, que contava com tantas famílias dispostas para a adoção? Retirar o bebê para proteger a mãe, mas matá-lo antes de tirar, não seria um crime muito mais desumano? Também chegaram aos nossos ouvidos aqueles que dizem: mas ela já sofreu demais, ter tido este filho seria mais um trauma para esta menina. A estes eu digo que para uma mulher, se algo que pode ser tanto ou mais traumático do que um estupro, com certeza é um aborto. Um aborto, qualquer que seja ele, também será mais perigoso ao corpo do que um parto, visto que ele é sempre uma ação contra a natureza, tanto do corpo que gera, como do corpo que é gerado. As consequências físicas são vastíssimas no corpo de uma mulher quando ela amadurece, desde a incapacidade de gerar outro filho até a perfuração de um útero, que, por exemplo, incapacita para a gestação e às vezes mata a mulher. Os danos psicológicos, daqui eu posso falar. Me perdoem os que nos acusavam de tantas coisas, daqui eu tenho propriedade de falar.
porque já escutei nos confessionários inúmeras vezes que estes danos são irreparáveis. Muitas vezes somos nós, os padres confessores, que tratamos as feridas abertas pelos médicos aborteiros. Tal procedimento no corpo e na vida de uma menina já tão sofrida não causa cura, causa ainda mais dor. Sem dúvida, um trauma a mais, com possíveis consequências para a saúde daquela menina, só o tempo descobrirá quão grande foi. Então, defender aquele aborto, tendo em vista o trauma ocorrido, não faz absolutamente nenhum sentido, pois não se cura uma ferida abrindo outra. Existe um argumento mentiroso que diz: homens não podem optar sobre o aborto, porque são as mulheres que engravidam. Aquela conversa de meu corpo, minhas regras que tem agora por aí, né? Contudo, a própria realidade diante de nós desnuda a fragilidade dessa ideia. O médico que fez o aborto e que o defendeu com unhas e dentes era um homem. Nas várias equipes médicas que estavam do outro lado, desejando fazer o parto para tirar com vida a criança, havia muitas médicas mulheres, mas nenhuma delas foi ouvida, nem como médica, nem como mulher. O grupo das autoridades judiciais e políticas que colocaram aquela menina num jatinho e a trouxeram para Recife, eram em grande parte formada por homens. As mãos do médico que liderou aquele aborto são tão masculinas quanto as mãos do infame estuprador que abusou aquela criança. E não esqueçamos, o bebê morto era uma menina. Então, ao olharmos para essa realidade, o que temos na verdade são muitas mulheres que estão apoiando visceralmente o direito de um homem forte e inteligente matar uma menina fraca e indefesa no útero de sua mãe. Por favor, levantem-se as que são a favor do feminicídio. Há também, até mesmo vergonhosamente, dentro de nossas paróquias, aquele tipo de ateísmo prático que coloca a lei positiva do Estado sobre os valores universais que sustentam a humanidade. Estas pobres almas, no topo de suas arrogâncias, esbravejam: este não é um problema para a religião, mas para a lei. Primeiramente, eu queria dizer que os valores que alicerçam a lei e o direito em qualquer nação moderna do Ocidente, porque não há nenhuma exceção, são valores criados porque a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana é a mãe do direito ocidental. E foi ela que trouxe ao mundo a noção de lei objetiva, pois é com autoridade de mãe de mestra que ela se coloca nestas horas para erguer a sua voz e corrigir o mundo que dela nasceu e que dela aprendeu a ser o que hoje é. Afinal, por que seria crime matar e roubar se estes não fossem um valor cristão, mas também um valor universal e imutável que independe de nossa vontade? Depois, a finalidade de toda religião é dar a vida. E Jesus disse: essa vida precisa ser plena. Ademais, entre todas as mais perfeita, a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, marcada pelas atrocidades da cruz, sabe o que nós somos capazes de fazer a um inocente e fraco quando estamos distantes de Deus. Olhe para a cruz, olhe para o crucifixo. Esta imagem é muito mais do que um símbolo religioso. Ela é o perene testemunho do que um homem pode fazer
quando ele decide sobre a vida dos outros, querendo se equiparar a Deus. Meus irmãos, sei que provavelmente muitos aqui e lá fora podem ainda estar pensando de todo modo: aquele aborto foi ético, porque ele foi permitido pela lei. Isto é mais uma mentira. No Brasil, todas as formas de aborto são crimes, todas. Em caso de estupro, este crime não é punido, mas ele não deixa de ser crime. Contudo, ainda é crime. E cometer crime não é um direito, mas a negação da objetividade do direito. Neste caso, o direito de viver. Se houve um crime bárbaro contra aquela menina de 10 anos, houve um crime muito mais bárbaro contra aquela vida inocente de 23 semanas, como lembrou em nota o nosso arcebispo Dom Fernando. Pois bem, uma vez tendo demonstrado a falsidade dos refrãos que vinham sendo usados para justificar o que é injustificável, quero agora olhar para o que fizeram com a pobre menina e com seu bebê, a título de proteger uma vida sofrida. Primeiramente, como já dissemos antes, sim, se podia fazer aquele parto. Olha, um parêntese que eu nem escrevi aqui. Vocês sabem que aquilo não foi um aborto, aquilo foi um infanticídio, porque até 21 semanas pode-se conceber a ideia de aborto. 21 semanas e um dia é o assassinato de uma criança. Vocês estão vendo muitas crianças aí. É como se eu desse um tiro na cabeça de um menino desses. É um infanticídio. E por isso a Justiça do Espírito Santo, o Hospital do Espírito Santo não aceitou abortar a criança lá. Por isso, porque aquilo se trata de um crime. Com mais de 22 semanas, nem de aborto se trata. A própria legislação brasileira não permite aborto depois de 21 semanas. Duas perguntas se colocaram quando foi chegado aqui em Recife, que graças ao Dr. Olímpio agora se chama a capital nacional do aborto. Como e quando? Se normal ou cesariano seria feito o parto. E assim aconteceu. A menina pariu por vias normais o seu bebê, que a esta idade não era mais um saco de células, mas uma criança formada igual a qualquer outra criança. Observem bem, porque isso a imprensa não disse não. Eu que vou contar a vocês. Foi colocado naquela criança um aparelho de ultrassom. Ultrassom, como todos nós fazemos quando queremos ver alguma coisa interna no abdômen. Depois se enfiou na barriga de uma criança de 10 anos uma cânula. Dentro daquela cânula, uma injeção. Foi-se com aquela cânula percorrendo a barriga daquela menina até estourar a placenta dela, estourar a barriga da criança e chegar no coração. Com a injeção, encheram o coração da criança de cloreto de potássio, de cloreto de sódio, de sal. Mataram a criança infartada. Subiram a pressão arterial da criança com sal e mataram ela de infarto para depois fazerem um aborto. Depois de tudo isso, foi então induzido um parto naquela criança. A injeção que foi dada na criança pequenininha de 23 semanas só prova uma coisa, que o bebê era saudável, por isso que tiveram que matar. Se não fosse saudável, não teria tudo isso. Tiveram que matar para retirar inteiro e não justificar um assassinato fora da barriga. Um dado que eu não vi nenhum veículo de imprensa dizer estes dias, mas que eu tive a curiosidade de pesquisar.
No ano de 2018, no ano retrasado, foram feitos 21 mil abortos em crianças de 10 a 14 anos no Brasil. 21 mil. Sabe quantas mães faleceram? 2. 20.998 sobreviveram. E que conversa é essa de que se aquela menina mantivesse a gravidez, ela tinha morrido? Se 20.998 viveram, por que só ela morreria? Se não bastasse o tanto, aqui eu encerro toda a abordagem do caso, eu quero lançar um olhar crítico sobre o nosso atual cenário social. Porque várias bandeiras foram levantadas estes dias que precisam por nós ser analisadas. Por exemplo, muito rapidamente se vinculou a defesa da vida à proteção do estuprador. Padre Marcelo, escutei de um jovem aqui da paróquia que porque eu não queria o aborto, eu era conivente com o estuprador da menina. Escutei de um jovem aqui, de AJC da paróquia. Muitos paroquianos nossos colocaram em redes sociais que os fundamentalistas que lutaram contra o aborto não estavam nas ruas para lutar contra o estuprador. Sobre o crime do estupro eu já falei assim e não vou falar de novo, eu sei que eu estou me alongando. Só queria chamar a atenção e deixar uma interrogação. Vocês lembram há alguns meses, quando o programa daquela emissora que destrói a família falou de Suzy, uma travesti estupradora? Não foram estas mesmas pessoas que estavam agora dizendo que quem era a favor do aborto era conivente com o estuprador, que defendiam aquele criminoso? Por acaso, vocês que vêm à missa aqui todo domingo, vocês ouviram a mim ou qualquer outro padre do Brasil dizer: está com saudade de um abraço, não é, minha filha? Vocês escutaram isso de algum padre? Tem impressão que não. Não foram os mesmos que hoje nos acusam de relativizar o estupro, que naquela época se levantaram no país inteiro para defender aquele homem que estuprou, matou, esquartejou e enterrou no quintal uma criança de 9 anos? Você talvez não saiba, mas recentemente uma grande discussão tomou conta do Brasil. Era sobre a castração química dos pedófilos e dos estupradores. Sabe por que não foi aprovada? Porque os mesmos grupos que estão nos acusando de sermos coniventes com o estupro defenderam que a castração química era uma violência. Eu pergunto a vocês: e o estupro e o aborto, não é? Mas, se já não lembramos mais do caso de Suzy, eu quero vir para mais perto, temporalmente. Vamos recordar do último dia 25 de maio, no estado de Mississippi, nos Estados Unidos, quando um soldado cruel matou um cidadão, George Floyd, sufocado. Todo mundo não gritou: vidas negras importam? E por que agora nós não gritamos que uma vida de uma criança de 23 semanas também nos importa? Lembro-me bem daquelas passeatas pelas ruas dos Estados Unidos, em que todos gritavam: nós não conseguimos mais respirar. E as crianças abortadas, que não têm nem o direito de gritar? Vocês acham que elas respiram? A vida delas não importa? Pode ser, entretanto, que isso não lhe cause nenhum escândalo, a mim causa. E se eu lhe disser que a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou a favor do aborto de uma criança? Mas, padre, tantos não se posicionaram, eles são livres, é verdade. O único detalhe é que no dia 21 de julho, um mês certinho passado, a OAB mobilizou o Brasil
para garantir que a égua flor tivesse o direito de parir um filhote que o dono queria matar, porque o potro nasceria com uma doença crônica. É isso mesmo que você ouviu. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a vida de um cavalo importa, a de uma criança não importa. Mas afinal, os extremistas são os padres e os jovens que foram para a porta de um hospital rezar um terço. Eu quero deixar claro aqui, e em meu celular eu tenho inúmeros vídeos para provar, que aquela balbúrdia feita na porta do hospital não foi causada nem pelos padres nem pelos jovens católicos. Ela foi causada pelas feministas, que quando chegaram, queriam a todo custo tirar os jovens dali e agredi-los. Ora, tudo bem, são os jovens católicos os extremistas. Vocês sabiam que aqueles extremistas lá, durante toda esta pandemia, mandaram centenas de cestas básicas para atingir pior, para matar a fome dos pobres? Um insano que tem por aqui pela paróquia disse esses dias que o padre que lutou contra o aborto não ajuda os pobres na paróquia dele. Eu me coloco à disposição. Vocês sabem quantas cestas básicas aqueles mesmos jovens juntaram para matar a fome do povo daqui? Vocês sabiam que aqueles mesmos jovens possuem um centro permanente de assistência médica, social, educativa, psicológica para famílias carentes? Agora você que chamou o jovem de fundamentalista religioso, que chamou a mim também, qual foi a última vez que você ajudou uma criança carente? Me diga aí. Em nota esta semana, a presidência da CNBB questionava: e o dinheiro usado para tudo isso veio de onde? O Brasil não está em crise, né? Vocês não estão ouvindo o William Bonner dizer que o Brasil está em crise, não? No estado do Espírito Santo, há centenas de pessoas que estão morrendo sem assistência médica. De onde veio o dinheiro para alugar jatinho, para contratar hotel, para trazer essa família para Recife, para colocar todo mundo aqui? Veio de onde? O país não está em crise? Ninguém não tem dinheiro. Meus irmãos, eu teria aqui ainda que me deter longamente sobre o porquê de um católico não poder defender aborto. Deveria me deter nas razões pelas quais quem defendeu a morte daquela criança essa semana não pode se aproximar da fila da Eucaristia. Se tem padre que tem medo de dizer isso, eu não tenho. E vou dizer mais para que fique guardado. Se um daqueles que eu vi defender aborto tomar a fila da comunhão comigo, vai passar vergonha, porque eu vou tirar da fila da comunhão. Eu não aceito. Eu também tenho esse direito. Aliás, eu tenho esse dever diante de Deus. Houve uma atrizinha medíocre aí, que essa semana foi dizer que religiosidade era uma doença. Um menino daqui da paróquia, viu? Eu inventei de publicar aí que aborto era crime. Um menino daqui da paróquia mandou uma mensagem, não sabia nem o nome do menino. O menino mandou uma mensagem para mim dizendo que eu era um doente fundamentalista. Tudo bem, ela disse. E os católicos, muitos repetiram. Eu quero dizer que o que aqui nós celebramos é o sacrifício de um inocente, que morreu injustamente enquanto outros se faziam deuses. Mas eu não vou tratar deste assunto. Disso eu falo em outro momento. Vou encerrar lembrando apenas uma coisa. Eu escutei amplamente estes dias dos católicos e de outros sem religiões se manifestarem dizendo que a igreja não tinha autoridade para se meter nisso, que é o argumento da menininha lá, que era namorada do jogador de futebol e foi para um galho, foi para outro, não sei nem com quem ela vive hoje em dia. Então, muitos até de nossos paroquianos compartilharam, não sei se vocês viram,
uma imagenzinha bonitinha, que ficava um bocado de mendigo atrás, e os católicos lutando pelo aborto, e dizia, esses daí já nasceram, né? Imagine, às vezes eu acho que tem gente que não tem a capacidade de raciocínio, mas... Pois bem, eu encerro dizendo isso. Vocês sabem quem foi que inventou os orfanatos? Sabem ou não? Vocês sabem qual é a maior instituição que há 40 anos salva vidas no Brasil e no mundo inteiro? Levante a mão quem já ouviu falar na pastoral da criança aí, levante a mão. Ah, vocês então sabem qual é a instituição. Vocês sabem quem foi que cunhou o direito que a OAB diz defender e que agora vai colocar o estuprador nas grades? Contra os números não há argumentos. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, em unidade com o Papa, administra 115.352 institutos sanitários e de assistência benéfica no mundo, 5.167 hospitais, 17.322 dispensários, 648 leprosários, 15.699 casas de idosos, doentes e crônicos. Escute agora: 10.124 orfanatos, 11.596 jardins de infância, 14.744 consultórios matrimoniais, 3.663 centros de educação e reeducação social, 36.386 instituições de auxílio aos violentados, 68.119 escolas maternais, frequentadas por 6.522.320 crianças, 92.971 escolas primárias, onde estudam 30.973.114 alunos, 42.495 escolas médias, onde frequentam aula 17.114.073 jovens, 2.228.258 jovens estudando em escolas superiores católicas, 3.257.440 universitários estudando em instituições católicas. Por favor, agora, se alguém que discordou de mim durante todo este tempo que eu falei, aí calado, tiver se roendo por dentro, eu vou lhe dar a oportunidade de se levantar e dizer em alta voz: quem é de fato a única instituição que tem autoridade para defender as minorias no mundo? Me diga quem é a instituição que está há 2.000 anos ao lado dos pobres e excluídos, como está a Igreja Católica. Se alguém discordou de mim durante estes 23 minutos que eu falei, se levante agora e diga: quem é a autoridade, quem é que tem autoridade moral como a Igreja Católica para defender as minorias? Pode dizer, diga o nome de uma ONG, de um partido político, diga aí, tem algum? Meus irmãos, de hoje em diante fique muito claro para todos nós: quando você quiser encontrar uma palavra de verdade, quando você quiser encontrar uma palavra sobre a vida e que testemunhe aquilo que de fato defende a caridade e a justiça social, faça a caridade de procurar a Igreja Católica Apostólica Romana.
Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe sempre a todos.